a gravação. Mas só eu que entrei, cadê as outras? Elas entram depois. Então, gente, desculpa o atraso, porque eu fui levar meus gatinhos para castrar e bem na hora eu cheguei agora, 10 minutos atrasado, porque eles foram de manhã e eu fui buscar agora mais meu esposo, então cheguei uns minutinhos atrasado, mas nós estamos aqui para mais uma aula e hoje é a nossa quarta aula. Sejam todas bem-vindas. Com certeza, umas vai poder estar aqui conosco, outras não, mas todas depois vão assistir. Por isso é importante deixar gravado. Mas que bom que você está aqui comigo, Ildete. Vamos então iniciar? E hoje nós temos a companhia do filho da Ildete. Que legal! Que legal! Sejam todos bem-vindos, gente. Então, a gente está na quarta aula. Fomos já a primeira, a segunda, a terceira de um relacionamento consigo mesma. E cada dia mais nós estamos aprofundando um olhar diferente, um olhar para dentro de nós, um mergulho. Esse mergulho que nós precisamos ter com nós mesmos. Seja bem-vinda, Kátia. Boa noite. Boa noite. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Sim. Ai, que bom, então. Fico muito grata e feliz todas essas vezes da gente estar aqui junto, porque a gente aprende muito uma com as outras, não é mesmo? E, então, gente, eu vou dar continuidade no conteúdo. No final, a gente abre para as perguntas, tá bom? E como eu tenho um material bem aqui aprofundado, eu não quero perder tempo para ganhar tempo, né? Então, vamos ter que começar. Aí, quem for chegando, vai e depois começa na gravação para estar assistindo, tá bom? Então, vamos lá. Se nós passamos pelo relacionamento da primeira aula, né? Que foi se conhecer, quem sou eu, né? E aí foi para a segunda, para a terceira. Hoje, o nosso tema dessa aula é: o que eu tenho roubado de mim? O que eu roubei de mim? O que você roubou de você? Essas perguntas são perguntas reflexivas, mas espera aí, eu nunca parei para pensar se eu poderia roubar de mim. É uma pergunta meia, né? Como que eu roubo de mim mesma? Então vamos lá, ó. Nós já trabalhamos e aprendemos a se relacionar conosco mesmo. Não é mesmo? Na primeira aula a gente aprendeu como relacionar conosco mesmo. Não adianta querer aprender a relacionar com as outras pessoas se nós não saber relacionar conosco mesmo. Às vezes queremos que as pessoas tenham um relacionamento com a gente, baseado naquilo que a gente quer e espera. Mas as nossas vontades, por que será? Porque muitas das vezes é recalque, são coisas guardadas. O que é um recalque? Recalque é tudo aquilo que a gente não se resolve e fica camuflado ali dentro de nós sem ressignificar. Recalque é aquilo que fica escondido em disfarce, que tá tudo bem, mas não está. Muitas das vezes eu não me escuto, não é verdade? Quem vai se identificando aí vai colocando joinha para eu ir entendendo que está fazendo sentido. Então, muitas das vezes eu não me escuto e quero que o outro me escuta. Vocês já fizeram isso, gente? Não ter tempo para vocês, não se escutar e querer que as pessoas tenham paciência, que as pessoas escutem você? Eu não me noto e quero ser notado pelo outro. Às vezes a gente não se valoriza e quer que o outro valorize. Eu não me valorizo e quero buscar essa validação. Eu quero buscar essa aprovação no outro. Eu quero que o outro fale que eu sou boa, que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou uma mulher fantástica, mesmo que eu não acredite. Não vai acontecer isso. Eu não consigo ter um tempo comigo mesma. A maioria das mulheres que está vivendo no piloto automático fala que não tem tempo para si, que não tem tempo, a vida é corrida. Então, eu não consigo ter um tempo comigo mesma. Por quê? Porque está sobrecarregada, ela não consegue olhar para ela. Ah, mas eu quero que o outro tenha tempo para mim. Se eu não tenho tempo para mim, mas eu quero que o meu esposo tenha para mim. Eu não tenho tempo comigo, mas eu quero que meu marido larga tudo e me dê atenção. Eita, eu mesmo já vejo assim, eu nessa história viva. Eu vou falando, explicando e eu, opa,
lapiando aqui, eu mesma aprendendo com as matérias, né? Não sei se vocês também vão se identificando, mas eu já melhorei bastante, gente. Já, se tiver um dia como entrevistar meu esposo, acho que uma hora eu vou convidar ele para fazer uma live para fazer as perguntas. Eu cobrava demais, né? Mas eu não me dava. Eu queria que ele aparecesse aí e ele explicasse pra gente quem era a Sueli antes da psicanálise. Então, outro dia a gente vai marcar, tá bom? Vou falar para ele, Eu amor. acho que ele vem. Eu acho que sim. Eu acho que vem. Então, vamos lá. O que está fazendo? A gente quer que o marido larga tudo para dar atenção. O que está fazendo? E tenha tempo para mim. Então, a gente quer que ele larga tudo, que ele esquece do que ele está fazendo, mas na hora que a gente ligar, eu quero que responda agora essa mensagem que eu mandei. Por que está demorando? Por que não me atendeu? Meu Deus, a gente quer no agora. Isso são tudo o quê? Carência. É carência. A gente está querendo que o outro te nutre, te dá aquilo que você não tem. Eu não tenho um relacionamento sadio comigo, então eu cobro uma porção redobrada do outro para saciar a minha necessidade. Então, se eu não dou o que eu preciso, eu busco no outro. E aí eu sobrecarrego o outro. Eu sobrecarrego, é uma porção redobrada. A minha necessidade precisa da atenção do outro. Eu tenho minhas vontades, mas não busco superá-las. Eu tenho, mas eu não me supro. Mas eu busco que o outro supere, que o outro me dê. Eu coloco toda a esperança em cima do outro e vou sufocar e se tornar um peso. Meu Deus, já pensou? A gente põe uma expectativa no marido. Eu vou casar para ser feliz. Meu Deus do céu, já errou aí. Porque casamento não é o outro que tem que fazer a gente feliz. A gente já tem que ser feliz. E olha, gente, eu acho que não sei vocês, mas eu achava que antigamente era o outro que tinha que fazer a gente feliz. Isso já é uma decepção, porque não é. A gente já tem que ser feliz. Ninguém faz o outro feliz. Se você não tiver esse amor próprio, ninguém vai preencher. O que eu tenho roubado de mim mesma? Então, papel e caneta na mão, que vocês amam escrever, né? Porque toda vez eu falo. O que é que eu tenho roubado de mim? Esse é o nosso tema de hoje. Muitas das vezes não são os outros que nos roubam, mas nós mesmos nos roubamos quando nos colocamos no último lugar. Quer dizer que eu continuo roubando de mim mesma as minhas oportunidades, a minha identidade. Continuo roubando de mim mesmo os meus sonhos, os meus projetos e até mesmo o tempo com Deus. A forma que eu falo com Deus interfere como eu me trato. Se eu me trato mal, eu não estou dando valor nas coisas de Deus. Como assim, Sueli? Porque não foi Deus que te fez? Então você está desvalorizando o que Deus fez. Se você não se trata bem, você já está anulando o projeto de Deus. Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. É Ele que te fez. Então, gente, vamos olhar como nós estamos nos tratando. O que nós estamos pensando de nós mesmos? Eu sou uma idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, você está falando que Deus fez é improvável. O que Deus fez não vale nada. Se você não vale nada, Deus fez algo errado na terra. E o que foi que Deus fez errado? Então, a forma que eu falo com Deus interfere como eu me trato. Eu estou roubando algo de mim. O que você está roubando de você? Precisamos ser clara e verdadeira conosco mesmo. Esse relacionamento conosco mesmo, que nós estamos trabalhando esse mês, gente, precisamos ser verdadeira. Não tem como eu ter um relacionamento comigo se eu mentir para mim. Na hora dos meus exercícios, eu falar assim, eu vou fingir que eu sou isso. Você já está
fazendo tudo errado. Você não vai conseguir chegar no resultado que você quer, porque você está com mentira. Relacionamento que não tem intimidade, que não tem lealdade, que não tem fidelidade, não prospera. Se você trai o marido ou o marido trai você, logo já vai acontecer o quê? Né? Vai acabar o casamento e vai acabar a confiança. Assim somos nós. Se nós traímos nós mesmos, nós não vamos ter um relacionamento conosco mesmo. Então tem que ser o quê? Verdade. Falar, sentir, colocar para fora aquilo que precisa ser feito. O que podemos estar roubando de nós mesmas? A segunda pergunta. É o tempo? Porque vivemos ocupada sem reservar um momento de autocuidado. Ah, mas eu não tenho tempo de me cuidar, de me hidratar, de ir no salão, de fazer meu exercício, de estudar, de dormir, de ler um livro. Não acha tempo. Por que será? É porque vive ocupada. E a pessoa que vive ocupada, sobrecarregada, ela está se esquecendo de si. Então, ela está desvalorizando o que Deus fez, que é quem? Você. Quantas aqui têm dificuldade de fazer as atividades? Sueli, eu não tenho tempo. A maioria das coisas, meu Deus, que a gente escuta. Eu não acho tempo, eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para acrescentar algo a mais na sua vida. Tempo para ficar nas redes sociais, para ficar na televisão, tempo para ficar na caixinha do nada. Usamos muito que os homens ficam na caixinha do nada, não é verdade? Mas as mulheres também ficam na caixinha do nada, que fica ali pensando ali, não sabe nem o que ali é a caixinha do nada. Então, muitas das vezes estamos roubando de nós mesmos o próprio tempo. Nós rouba de nós mesmos o nosso tempo, porque quando Deus dá o dia, Ele dá a mesma quantidade de hora para todo mundo. E por que tem pessoas que é tão produtiva e outras não? É o autoconhecimento que aquela pessoa tem de se organizar. Nós nos colocando e se ocupando com coisas que não deveríamos se ocupar naquele momento, com coisas que não vai nos acrescentar nada. Às vezes você passa o dia inteiro fazendo algo, mas aquilo que você faz, às vezes não é uma coisa tão importante. Por isso que a gente precisa prestar atenção no que é que eu estou ocupando o meu tempo. Nós ocupando com o problema dos outros. Às vezes ficamos hora no telefone ouvindo coisa que tá o quê? Perdendo tempo. Não vai resolver a vida de ninguém. Ah, mas a minha amiga tá falando, eu não posso deixar ela falando sozinha. E você vai perder seu tempo. E ela, quando tiver as dificuldades dela, vai correr de novo para você, porque sabe que você é o quê? Uma caixinha de descarga, que ela descarga tudo que ela tem e você vai ficar ouvindo e perdendo seu tempo. E não vai resolver a vida dela. Então, precisamos o quê? Observar no que nós estamos entregando o nosso tempo. Problema do outro não é meu. Problema do outro não é meu. É sobre si, não sobre mim. Não sobre mim. Vamos nos sabotando e nos deixando. A gente ocupa o tempo nos problemas dos outros e vai esquecendo de si próprio. A sabotagem, fugindo das minhas coisas que precisa fazer e me ocupo com a rede social, com as fofocas, com as vizinhas e com outras coisas para fugir da realidade. Às vezes nós não quer encarar a nossa vida, a gente se preenche o dia com outras coisas, rolar ali as redes sociais, ou ficar no telefone, ou conversando com a amiga nos grupos, e perde muito tempo. Roubamos o nosso tempo, uma oportunidade de crescer e evoluir, de ter um relacionamento saudável com a gente. Eu mesmo estou me tirando, não é?
o papai que lá na infância te ignorou? Vamos lá essa reflexão, porque às vezes, gente, as pessoas falam assim: "Ah, mas eu sou assim porque lá na infância o meu pai, a minha mãe, eu sofri demais, eu vivi muitos abusos. O papai que lá na infância me ignorou, ou te chamou de burra, ou de idiota, não me dava atenção", e aquela pessoa vive a vida inteira colocando a culpa em pai e mãe e nos parentes. Não é seu tio que te abusou de você. Não é, gente. Isso já passou, aconteceu, doeu, tá traumatizada, está. Mas agora é você. Você Sueli, mesma hoje. posso chamar uma amiga para assistir? Então, essa daqui eu não liberei. A Miriam já tinha me perguntado. Esse já é um pacote diferenciado, tá? Quando tiver que poder, daí aqueles outros podia. Esse não liberei. A Miriam já tinha me perguntado esses dias. Então, o que acontece? Quando a gente tá nesse vitimismo, a gente vai passar a vida inteira jogando a culpa em um e em outro, mas não coloca como responsabilidade. Então, hoje não é mais o passado que você tem que se posicionar. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Até quando vai ficar nesse lugar de vítima? Queremos cuidar de tudo e de todos, mas não achamos um tempo para cuidar de nós. Ah, eu não tenho tempo de ir fazer minha unha. Como assim você não tem tempo de se cuidar? Como assim você não tem tempo de se hidratar? Como assim você não tem tempo de fazer uma caminhada? Como assim? Se você fazer uma análise na sua agenda do mês, olha, gente, nós iniciamos dezembro. Agora nós vamos lá na agenda de novembro e vamos analisar, pegar lá, porque a gente escreve, né? Uma agenda escrita. A gente vai olhar o tanto de coisa ali que você fez, que você foi na escola, na reunião, que você foi no mercado, que você foi foi na... Então, você vai olhar o tanto de coisa no mês de novembro e ali você precisa se ver naquela sua agenda. Será que você está se vendo ali o horário de você fazer os seus autocuidado? Será que você ali se vê o jeito que você precisa? Esses horários de agenda você precisa estar. Então, pega a sua análise de novembro depois e começa a esfoliar ela, folha por folha, e vai olhando quantas vezes você estava nessa agenda. Se você fazer uma análise na sua agenda do mês da semana, você fez 1 milhão de coisa. Você vai ver que você fez 1 milhão de coisa, mas não te viu lá na agenda. Às vezes bem pouquinha coisa. Nada para você. Você está se deixando. Quantas coisas que não é tão importante, mas você faz? Ai, mas eu não gosto, mas faz. Ai, mas eu não queria, mas faz. Como fuga, você priorizou o outro. Então, você foge de você e você coloca o outro no seu lugar. Muitas das vezes, vamos roubar de nós o nosso tempo. Por quê? Porque não aprendemos a ter respeito pela nossa própria história. Você respeita a sua história? As dores que você viveu? O que você passa hoje? O que você viveu na sua infância? Você admira? Não aprendeu a respeitar os seus limites, os nossos pontos fracos, respeitar os nossos dons e qualidade. Nós não vemos nossas qualidades, nós não vemos os nossos dons. E nós nos cobra, ai, que eu não sou isso, sou aquilo. Então, a gente começa a admirar o outro e esquece de si. Nós não vemos as nossas qualidades, que é para usar ao nosso favor. Se você é uma pessoa boa, é uma qualidade. Então, use essa bondade para você fazer as suas vontades, de realizar os seus sonhos, de fazer os seus deveres do dia a dia. Ah, mas eu estou tão ocupada, não tem tempo. Mas a bondade Deus te deu para você cuidar de você. Depois que você se realizar, aí você vai ajudar o próximo.
Na Bíblia está escrito, amai o próximo como a ti mesmo. Não falou, ama o outro primeiro, para depois você. Não, mandou nós amar nós primeiro. Então, se você pegar na sua agenda do dia, o que você fez hoje para você? O que você se deu hoje para você? O que você fez de autocuidado? Não pode ter desculpa, porque os anos estão passando. Daqui a 5 a 10 anos, você vai olhar para trás e você vai dar qual desculpa para o seu eu? Gente, passa muito rápido. Parece que foi ontem que começou o ano. Parece que foi ontem. Nós já estamos no começo de dezembro. Então tá muito rápido. Às vezes a gente tem um monte de plano e quando vê, meu Deus, eu não fiz isso, eu deveria ter feito. Por que que nós não fizemos? Porque nós ficamos muito prestando atenção nas outras coisas e esquecemos de nós. Ah, mas eu vou fazer quando der tempo. Já esquece, que você nunca vai fazer, porque não vai ter tempo. Então o tempo é você que faz. O tempo é você que escolhe. Tá tudo bem se eu não passar pano na casa todos os dias. Tem mulher que fala, eu não. A maioria que chega nas consultas, na psicanálise, na terapia, tá com um monte de problema. A gente começa a ver, fala que não tem tempo. Então, todo dia é aquele repetitivo, limpa a casa, lava a louça, lava a roupa, faz comida, nananana. Gente, nós precisamos sim limpar a casa, fazer comida, lavar louça, lavar roupa, com certeza. Mas se você deixar um dia sem limpar essa casa aí e fazer algo que você quer, a casa não vai acabar. A limpeza dela dura. Então, a gente que precisa encaixar aquilo que precisa ser feito naquilo que a gente precisa. Então, se você passar um dia sem passar pano ou tirar a poeira dos seus móveis, vai sobrar um tempo para você. Tá tudo bem. Hoje eu não tiro a poeira dos meus móveis e tomar um banho mais demorado que eu preciso. Às vezes na correria você nem 5 minutos. Entra no banheiro. Eu lembro quando antigamente eu tomava banho, às vezes quando eu tomo banho agora, eu gosto de dar meus exemplos, porque eu falo com autoridade. Eu vou tomar banho agora, às vezes eu fico passando sabonete ali e agradecendo pela minha pele, pegando no meu cabelo, parte do corpo todo assim, e saboando. Eu falo, gente, há 2 anos e meio atrás, 3 anos, eu nunca tomava um banho assim. Era um banho muito rápido, porque eu tinha horário de estar na frente da faculdade, que os alunos têm que sair tal horário, e eu tinha que estar lá com o meu food truck, vendendo a pamonha, o bolo, curau. E quem fabricava tudo isso? Eu e meu esposo. Então, era das 6 da manhã a 1 hora da manhã. 6 da manhã nós levantava e nós dormia 1 hora da manhã, sem parar. Então, quando eu terminava de fabricar, eu já tinha que correr para o banheiro e já estava faltando 5 minutos. E a gente tinha que entrar nesse carro já abastecido com tanta coisa para vender e ir para frente de uma faculdade para pegar o horário da saída, que o pessoal formava fila para comprar de nós. Então, o que acontece? Se eu perdesse aquele horário das vans, das pessoas, se eu chegasse lá 10 ou 20 minutos depois, não tinha mais ninguém para comprar. Então, tinha que estar naquele horário. Então, eu só jogava água e saía toda... Não saía descabelada porque usava touquinha, né? Que quem mexe com alimento ponhava uma touca na cabeça. Era assim minha vida. Então, hoje, quando eu falo isso para vocês, eu falo com autoridade. Eu não tinha tempo de tomar um banho devagar. Era um banho rápido. Quantas mães aí que tem filho pequeno também que tem que tomar banho bem rápido? Porque o filho tá chorando. Porque o filho vai cair do berço. Porque não sei o quê. Então, a gente precisa se encaixar. A gente precisa ver o que precisamos fazer para melhorar isso na nossa vida. E tá tudo bem eu hoje não tirar a poeira, mas eu colocar alguma coisa pra gente fazer, né? Ou ir na academia, o tempo vai passar, a casa vai ficar aí, a sua idade vai passar,
Nossa, eu falo, parece que era ontem que eu tinha 15 anos e hoje já tô indo pro quê? Pra casa dos 50? Meu Deus, eu não acredito! Então, assim, mas por quê? Tá triste? Não tô triste, eu tô feliz que eu cheguei a essa idade, nem todo mundo chega. Mas é que passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas você não. Como é que é? Eu me perdi aqui. Vai passar, a casa vai ficar aí, a poeira também. Então, todo dia vai ter poeira nos móveis. Mas você não, a sua idade vai passar. Cada dia é mais um dia a mais para você. Ontem você tinha uma idade, hoje já tem menos um dia, porque você já viveu. Então, cada dia você diminui a sua quantidade de tempo aqui na Terra. Isso é reflexão, eu amo reflexão. Reflete aí. E é um tempo que você está mais perto da morte, né? Cada dia mais está perto da morte. Exatamente. Então, nós precisamos refletir. O que eu preciso fazer? A idade está passando. Cada dia que passa é um dia menos. E a gente tem que ter cuidado e amor próprio. E qual é o seu propósito? É o nosso cérebro, gente. O nosso cérebro entende que se estamos passando para ele a mensagem que cuidar de mim, se nós cuidamos de nós, nós estamos mostrando para o nosso cérebro que nós temos o quê? Valor. Nós somos o quê? Importante. Olhar para a minha história não é importante? Afirmar minha identidade não é importante? Ter um relacionamento comigo mesmo não é importante? Ele entende que realmente não é importante. Então, mulher, como é que você está se olhando? Como é que você está se tratando? O que você pensa de você? Preciso entender que a minha vida importa e eu sou o quê? Importante. Roubamos a nossa própria alegria, carregamos culpa, comparação e perfeccionismo. Por exemplo, eu não sei me permitir celebrar pequenas conquistas. Vamos lá agora para celebração. Pessoas que não acham que é capaz de nada, na minha vida não acontece nada, será? Olha o que está acontecendo e é você que não está vendo, porque você está esperando um milagre grandioso. Que você quer celebrar só quando você acontecer algo bem grande. Não vai acontecer. Enquanto você não aprender a celebrar as pequenas, você não vai ver a grande. Não se permite celebrar pequenas conquistas. Eu fico feliz com a felicidade do outro, então eu vibro com a conquista do outro. Nós precisamos ficar feliz e celebrar a conquista do outro. Quando você vê alguém conquistando as coisas, celebre junto com ela. Eu empodero as amigas e meus clientes. Aí, cadê as psicanalistas, as estudantes aí? Que às vezes empodera os clientes, mas você não consegue se ver as suas. Mas comigo mesma eu tenho maior dificuldade. Às vezes a gente só vê do outro, mas a nossa nós não enxergamos. De ter um tempo de qualidade comigo mesmo. Se hoje eu consigo, só hoje. Hoje eu consigo, só hoje. Não, não é só hoje. Você precisa ter alegria ao ter cuidado consigo mesmo. Quando você for cuidar de você, faça com amor. Se olhe no espelho, admire seu cabelo, admire seu olho, seu nariz, sua boca, sua orelha. Detalhes. Ah, mas eu não gosto. E se você ficar sem esse aí que você não gosta? Ah, eu não gosto do meu cabelo. Então, se o seu cabelo cair, você prefere ficar careca? Então, são pequenas coisas que a gente, às vezes, não presta atenção. Ah, mas eu não tenho alegria de cuidar de mim. Por quê? Aí, a gente precisa saber o porquê. Não é simplesmente eu não consigo gostar de mim. Por trás desse não consigo, tem as feridas emocionais. É saber o porquê você não consegue. Sueli, eu não consigo ter um tempo comigo. Precisamos entender o porquê você não consegue ter um tempo com você. Se você ligar para seu marido e ele não te atender, olha lá, mais uma reflexão. Se você ligar para o seu marido e ele não te atender, o que vai acontecer? Você já vai querer saber o porquê. O que esse homem está fazendo que não me atende?
O que esse homem está fazendo que não vê minha mensagem que eu mandei? E fica desesperada. Então, por que você também não quer saber o porquê você não consegue ter tempo com você? Uma reflexão profunda aí, gente, mas faz todo sentido. Porque é aí que entra o processo da psicanálise. Agora entra o processo da psicanálise. A gente investiga o porquê. Não tem como nós querer saber se nós não investigar. É o melhor caminho, é o quê? A verdade. Fale a verdade. Roubamos de nós mesmo. O que você rouba de você? A nossa saúde? Negligenciamos. A nossa saúde nós negligenciamos. O corpo mente. E a emoção. Então, nós o quê? Negligenciamos o nosso corpo, a nossa mente e as emoções. Por que eu não consigo cuidar do meu corpo? É uma pergunta. Por que eu não consigo cuidar da minha mente? É outra pergunta. Por que eu não consigo cuidar do meu emocional? Por que eu não consigo cuidar da minha espiritualidade? E eu não estou conseguindo acompanhar, anotar as perguntas. Não, depois vai o exercício amanhã e também você vai ganhar o vídeo para você assistir com calma, tá bom? Porque se eu falar bem devagarzinho aqui, não vai dar tempo. Você vai mandar o caderno, PDF, alguma coisa assim? Você está lendo? Não, quem querer me chama no privado, eu mando print depois, tá bom? Ah, tá bom então. Por que eu não consigo cuidar da minha espiritualidade? Porque se pergunte. Não tem como ter resposta de não se perguntar o porquê. E se responder com muita verdade, muita clareza e verdade. Precisamos fazer um exame de quê? De consciência. Nós precisamos ter um exame de consciência. Desde quando isso começou? Quando foi que você começou a ter raiva de você? O que fizeram? Verbalize, gente. Ó, verbalizar é falar, é se perguntar. Fale, porque e quando eu falo, eu saio do estado das emoções. Quando nós falamos, nós saímos do estado da emoção. Você sabia que mulher é o quê? Emocional. Homem é mais real e mulher é emoção. Então, quando nós começamos a falar, nós vamos sair do estado da emoção e passa para a razão. Porque eu me ouço e quando eu me ouço, eu começo a filtrar e me moldar. Estão entendendo, gente? Vai mandando joia. Às vezes, não vamos querer. O que você não quer? Lembre-se, o adulto faz o que tem que ser feito. Quem gosta dessa frase da terceira aula? Acho que foi da terceira aula, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Se você está aí procrastinando, cuidado se é adulto ou é a sua criança interior. Não é simples fazer o que tem que ser feito, mas é realizador fazer o que tem que ser feito. Não é simples, mas é realizador. Olha essa frase aqui que eu anotei para falar para vocês. É justo o que muito custe, o que muito vale. Você vale quanto? São perguntas. Quanto é que você vale se você fosse ser vendida? Qual é o valor que você te daria? Se você é uma coisa que você cuida, você vai dar um valor lá alto. E é aquela que deixa sempre por último, não tem valor nenhum. Às vezes temos dificuldade de cuidar da gente porque olhamos no espelho e não vemos valor nenhum. Precisamos entender o valor que a gente tem. Qual é o seu valor? Precisamos entender o valor que a gente tem porque somos imagens semelhança de Deus. Essa cascaça aqui, que é nós, é o nosso corpo e ela é emprestada. Deus nos emprestou. Ela não é minha, ela é de Deus. É templo do Espírito Santo. Se eu gosto de ir em uma igreja, olha,
essa parte aqui, ó, é uma parte bem, bem profunda. Quando nós vamos numa igreja, se eu gosto de ir numa igreja, eu gosto de encontrar a igreja bela e bonita, não é verdade? Quando a gente vai na igreja, a gente quer achar tudo bonitinho lá, até tem as irmãs, as pessoas lá que toda semana fazem limpeza. Eu não sou diferente. A palavra diz que tudo que Deus fez é perfeito e agradável. Então, se nós cuida da igreja, nós somos a igreja. Se nós não se cuidar, será que Deus... E ele mora onde? Ele mora dentro de nós. Será que Deus está feliz de morar numa casa que não é cuidada? Que não é valorizada? A hora de comer, coloca qualquer coisa para dentro da boca? E Deus mora no nosso corpo. Então, são coisas assim profundas que a gente precisa começar a prestar atenção. Se eu sou templo e morada do Espírito Santo, por que eu não cuido do meu corpo? Por que eu tô acima do peso não sei quanto de obesa? Ou se não, por que eu tô tão assim, não me cuido, não me hidrato, não me... Gente, é tanta coisa que o ser humano tem, que se eu for falar aqui é muita coisa. E isso serve para mim. Eu já vou falando aqui, ó, eu já vou falando, meu Deus, eu tenho que amanhã já ir pra caminhada. Eu tava agora falando pro meu esposo, por causa do joelho, eu já tenho mais de semana que eu não tô mais indo pra academia, não tô... E eu tô vendo que as minhas roupas tá o quê? Apertando. E dá uma vontade de não ir mais, né? Porque é tão gostoso ficar em casa de manhã. Sair da zona de conforto ninguém quer. Olhe para você e encontre uma grande obra. Você é uma grande obra? Quando você passa de frente das construções, você fala, ai, que construção linda! E quando as pessoas olhar para você, qual tipo de obra você é? Não foi qualquer pessoa que fez, foi Deus que te fez. Você é uma obra de Deus, foi Ele que te fez. Foi Deus que fez os seus olhos, o cabelo, a sua pele, a sua boca. Se Deus chegasse, carne e osso na sua frente agora e te emprestasse um livro. Ó, outra reflexão aqui, ó. Se Deus te emprestasse um livro, pegasse assim e falasse assim, ó, Sueli, cuida desse livro. Deus aparecesse agora, toma esse livro aqui, cuide. Como você ia cuidar? Como eu ia cuidar desse livro? Sabendo que foi Deus que me deu para mim cuidar. Eu duvido se você ia rasgar, eu duvido, você ia cuidar muito bem dele para entregar perfeito para Deus, não é verdade? Não ia deixar ninguém tocar. Você não ia deixar ninguém pegar, rasgar, sujar, ia cuidar com o maior zelo do mundo. E o livro é como um exemplo. Tem menos valor que você. Então, esse livro não tem mais valor do que você. E nós ia cuidar tão bem, então por que nós não cuidamos de nós com o mesmo cuidado? O seu corpo representa a imagem e semelhança dele. Precisamos estar arrumada para encontrar com o Pai. Não é de qualquer jeito. Você vê que essa aula aqui, nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Começa no corpo, já fala da alma, já está na espiritualidade. É a psicanálise, gente. A psicanálise, ela é corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar do corpo, da nossa saúde e ir no ginecologista. Eita, as mulheres aí, como estão os seus exames? Tem mulher que não vai ao médico. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu vim para psicanálise, eu não sabia nem que ano eu tinha ido no médico. Acho que quando eu tinha ganhado a minha filha. Aí ano passado eu fiz todos aqueles exames. Gente, com 49 anos que eu fui fazer mamografia. A primeira. Será que eu estava distante da minha casa? Verdade. Eu falo, meu Deus, eu sei que tem muitas mulheres no mesmo estado que eu. Mas você não tem vergonha de falar? Não. É minha vida, minha realidade. É por isso que eu falo, a psicanálise transformou a minha vida. Nossa, tá ganhando dinheiro, tá cheio de dinheiro? Ainda não. Mas só a mudança que ela fez na minha mente, só a mudança que ela fez em me valorizar, em me amar, porque eu não me amava, já é mais que dinheiro, gente. Há coisas que não tem dinheiro que pague. Doenças não tem cara, então se cuide, mulher. Doenças não tem cara. Às vezes estamos cansadas, desanimadas, por falta de vitamina no corpo e fica aí.
esse alerta. Será por que você é tão estressada, cansada? Às vezes é uma vitamina que tá faltando. Uma coisa que eu preciso ir em busca também é saber o porquê que eu acho que é por causa da menopausa, na idade, eu tô ficando insônia. À noite eu tô com problema para dormir. Antes eu dormia muito rápido, agora não, eu tenho dificuldade para dormir. Às vezes estou cansada e não durmo. Cuidar cuidar da nossa espiritualidade é ter intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Como você tem falado com Deus? Leve Deus aonde você for, no carro, no supermercado, no ônibus, lavando louça, onde você for, convide Ele para estar com você. O Senhor é o seu convidado. Como você é com o seu Pai terrestre? Gente, de primeiro, eu só orava de joelho. Eu achava que tinha que falar com Deus só de joelho. Às vezes, se eu não tivesse tempo para ajoelhar, eu passava o dia inteiro sem orar, porque eu não tinha tempo. Agora eu oro 24 horas. Se eu tô aqui atendendo o Senhor, a pessoa tá falando, eu tô aqui orando, ligado? Se eu tô aonde? No mercado, na rua, fazendo caminhada. Eu amo fazer caminhada conversando com Deus. É a hora que eu mais gosto, sozinha fazendo caminhada. Porque você vai com contato na natureza ali, você vai falando, você fala até em voz alta, que ninguém tá te ouvindo. Então, assim, leve Deus para onde você for. Como que você e seu pai se tratavam? Essa é uma pergunta para você. Como é o seu pai da terra? Como você e seu pai se tratavam? Será que você está fazendo transferência do seu pai para Deus? Porque tem tudo a ver. Se você não teve uma boa convivência com seu pai aqui na terra, se você não, como se diz assim, tivesse uma confiança no seu pai, você não confia em Deus. São detalhes, talvez você está transferindo e a gente precisa ressignificar isso. Tem pessoas que não gostam de academia e não entendem o porquê. Já vamos entrar aqui na parte do corpo de novo. Ó. Saiu da espiritualidade, já estamos. Então, você pode ver que a psicanálise é isso. Tá no assunto, já entra no outro, mas é porque nós trabalhamos três: corpo, alma e espírito. O ser humano é uma trindade: corpo, alma e espírito. Tem pessoas que não gostam de academia e não entendem o porquê. Inconscientemente, ela ouviu lá na infância que não pode colocar uma leg ou short. Menina, fecha suas pernas, senta direito. Quem aí já ouviu a mãe ou os pais falando, fecha as pernas, senta direito, menina não senta assim. Isso aqui. E aí a pessoa cresce assim que não pode abrir a perna. E academia fiebre de perna aberta. Aí, às vezes, a gente adulto não quer ir para academia por causa que nem imagina que é um inconsciente dela, que lá na infância não podia abrir a perna de maneira alguma. Ou se falasse quem usa short, quem usa leg, tá pecando, é do diabo, é não sei o quê. Então, o que acontece hoje em dia? Às vezes a gente não se cuida do corpo para uma academia ou uma caminhada, porque não coloca o que é para ser posto. E é aí mais um porquê. Inconsciente, o que você ouviu lá na sua infância. Consegue fazer academia por palavras que ouviu e não consegue. Então, o que você ouviu? Eu deixo essa pergunta para você. Hoje, você tem dificuldade de cuidar do seu corpo? Tem dificuldade? O que você ouviu que está te prejudicando? Pesquise lá atrás na sua história e no que você ouviu. Olha de novo, o que você tem roubado de você? Essa pergunta desse tema é maravilhoso. O que você tem roubado de você? Às vezes colocamos os nossos sonhos nas gavetas, acreditando que um dia vai ser realizado. Você põe na gaveta e acredita que vai ser realizado. Como que um sonho empoeirado na gaveta vai ser realizado, gente? Abre essa gaveta e olhe para o seu sonho com carinho. Caminhe em direção a ele. Nós estamos em dezembro, já está chegando a hora de nós fazer o nosso quadro do sonho, né? Para começar 2026, já sabendo tudo o que você quer fazer em 2026. É escrever e ir em busca e fazer. Porque se às vezes só escrever e depois não fazer, tá bom, Helena. Depois você assiste, vai ficar gravado, tá bom?
Muitas das vezes vamos nos roubar a nossa própria identidade. Você está roubando a sua própria identidade, se perde nos seus papéis sociais. Às vezes você é mãe, esposa ou profissional. Exemplo, quem sou eu? Eu sou a mãe, eu vou falar de mim. Eu sou a mãe da Samara, do Railce e da Joélice. Não, eu sou a Sueli. Eu sou mãe também, mas antes de ser mãe eu já existia. Então, quem sou eu? Então, nós se perdemos. Ou às vezes fala assim, é esposa de fulano. Mas e você? Quem é você? A Samara é minha filha e o Railson e o Joel são os meus filhos. Às vezes não temos nomes. Ela é a esposa do fulano, mãe do cicrano. E não sabe a sua identidade. Então eu te pergunto, quem é você? Por trás de você ser mãe, por trás de você ser esposa, por trás de você ser psicanalista. Quem sou eu? Às vezes, precisamos buscar o autoconhecimento e se posicionar, e as pessoas nos respeitar, afirmar a nossa identidade. Quem sou eu? Não podemos aceitar que os outros nos chamem de qualquer coisa, de apelide. Afirma seu nome, não roube de você a sua verdadeira identidade. Pare de se esconder atrás de apelides, ministério. Você não sabe nem quem é você. Às vezes roubamos o tempo de cuidar de nós mesmos por sentir culpada. Culpa de cuidar de nós mesmos. Na infância, tinha que sempre cuidar do outro. Você lá na infância, você sempre cuidou dos seus irmãos? Você cedia o seu brinquedo? Nunca podia ser prioridade? Quando você ia ser prioridade, os pais falavam, não, divide com ele, deixa ele brincar primeiro. Você ouviu isso? E quando crescemos, temos dificuldade e sentimos culpa. Por quê? Porque achamos que o outro tem que ser primeiro. O desejo do outro tem que ser primeiro. As minhas vontades têm que prevalecer. Por quê? Olha essa reflexão. Como foi a sua infância? Se pergunte e analise. Qual o sonho que você abandonou por achar que era tarde demais? Se está ardendo no seu coração, é porque é tempo. Deus não erra. Se não realizou, o que foi que você não correu atrás? Precisamos nos questionar, igual criança. Criança fala tudo aquilo que tem vontade e elas são real. As crianças, ela tá na ponta da língua as respostas. Sempre ela tá, mãe, por que isso? Mãe, por que isso? Não é mesmo? Quem é mãe aí sabe que os filhos ficam sempre perguntando. Criança questiona, nós precisamos nos questionar. Reflexão. Quantas vezes? Em que momento você se abandonou para ajudar os outros? Em que momento? Qual foi o momento que você parou de fazer para você para fazer para o outro? O que você gostaria de resgatar em você hoje? Que está aí dentro de você perdido. O que você gostaria de resgatar? Precisa se olhar lá atrás. Então, gente, eu vou mandar depois esses exercícios para vocês. Faça pausa diária de respiração e contar até 10. Por exemplo, quando você estiver passando por alguma dificuldade de ansiedade ou muita coisa no seu dia, faz uma pausa durante o dia. Conta do 0 até 10. Que daí você vai ver que você vai se controlar. Tire um tempo de meditação, um tempo de silêncio para você. Controle o seu emocional. Crie um hobby. O que você gosta de fazer? É ouvir música? É louvar a Deus? É ler um livro? Celebre as pequenas conquistas. Conseguiu uma mínima coisa? Já vai se celebrar, já vai se parabenizar. Revise seus sonhos esquecidos e resgate seus sonhos. Reforce e fortaleça, afirme a sua identidade. Eu sou uma mulher
valente e plena. Eu sou esforçada, digna. Eu sou dedicada. Saiba quem você é. Afirma sua identidade. Se valorize e se ame. Se aceite. Se respeite. Às vezes falta respeito próprio. Aprenda a ver as suas qualidades. Vou mandar os exercícios para vocês amanhã, o que tenho roubado de mim. E vocês imprimem, vocês escrevem, do jeito que vocês achar melhor. Façam uma apostila, do jeito que vocês achar. E finalizamos com essa frase. Quando eu me roubo, perco a mim mesma. Quando eu me cuido, eu me encontro novamente. Olha essa frase. Quando eu me roubo, perco a mim mesma. Quando eu me cuido, eu me encontro novamente. Quem aí está faltando se encontrar? Quem aí precisa voltar para o seu próprio lar? Eu lembro como eu estava distante do meu lar, da minha própria casa interna. Graças a Deus que a gente tem como voltar. Espero que todas vocês que vão ouvir essa gravação, que vão assistir novamente, encontrem o lar de vocês. Que vocês voltem para a casa da sua verdadeira essência, que é uma vida leve, é uma vida de paz, é uma vida de qualidade. Chegamos no final da nossa aula 4. O que você roubou de você? Já estamos no final. Alguém quer perguntar rapidinho antes que acaba? Eu não queria perguntar, só queria fazer aquela reflexão do que você falou do livro, né? Se Deus não prestasse o livro para a gente cuidar, né? Eu lembrei dos talentos, né? Para um Deus deu tanto, para outro tanto, porque Deus sabia de cada um que ia granjear e não. Sim, Né? exatamente. Muito linda essa reflexão, né? Às Muito vezes bonita. a gente não para analisar isso e faz toda a diferença. Nós somos um projeto de Deus e nós não nos valorizamos e estamos na passada da hora de nós nos valorizar. Então, esse relacionamento com nós mesmos, gente, traz para nós uma vida mais leve, mais calma. Então, assim, na próxima aula a gente vai fazer um aulão de para deixar vocês falar mesmo bastante, para a gente ver o que aprendeu nessas 4, 5 aulas, né? Para a gente poder... Eu creio, assim, que como para mim foi bom, para vocês também estão sendo. Mais alguém? Antes de acabar, ainda tem 10 minutinhos. Eu costumo dizer que, principalmente depois que a gente tem filhos, né? Que a gente não se prioriza mesmo. A gente não acha esse tempo pra gente, né? E aí a gente Isso não faz a consegue... gente refletir, essas aulas fazem a gente refletir, porque a gente entra num automático, né? Sim. E se nós não estiver bem com nós, não vai conseguir ser bem com ninguém. Sim. Todas vocês, com sinceridade, estão conseguindo fazer os exercícios? Tem alguma dúvida dos exercícios? Quer perguntar agora, rapidinho? Eu não posso nem falar de exercício, eu estou doente. Ai, que pena. Mas deixa eu dizer, uma das coisas que a gente aprendeu também com a Sueli, que eu acho bem legal, é que ninguém ama quem não se ama. Sim. Os nossos filhos, a gente faz uma unha, a gente faz um cabelo, a gente hidrata o cabelo, a gente, como dizem meus filhos, ai, mamãe do céu, porque são 3 filhos homens, né? Então, assim, é muita frescura, mulher tem coisa demais. Só que eles não querem mulher relaxada, entendeu? Então, assim, por mais que a mamãe tenha muita frescura, mas eles cada um procurou uma mulher com mais frescura que a mamãe. Sim, é porque eles começou a ver a valorização de mulher, né? E a ponto das minhas noras estão estudando para não serem donas de casa, para não quebrar as unhas. Então, a mamãe, às vezes, quando fazia a unha, só no dia não queria lavar a louça. Mas hoje elas não querem lavar nem um dia, eles lavam para não quebrar a unha. Então, eu vejo assim que ninguém nesse mundo consegue amar quem não se ama. Não, é verdade. E quando nós está cheio de amor próprio, nós não buscamos no outro. Nós estamos já cheio. Agora, você pode ver essas mulheres mimizentas. Alguém ouviu a live hoje? Oi? Tá? Alguém ouviu a live? Pois é, hoje foi sobre amor próprio. Olha, eu não vi.
Por isso que eu achei muito interessante, porque foi no mesmo dia. É Mesmo igual dia. ontem também, a mesma live de cedo, você falou, acho que 11 horas, né? Você fez uma live, eu achei muito interessante. Agora eu não lembro agora mais o tema, porque eu cansado, minha pilha já acabou, já esgotou. Mas eu estou gostando bastante dos encontros. Eu não vou mentir, eu ainda não estou conectada. Acredito que eu vou conectar quando pegar os exercícios, pegar todos os prints, porque eu percebi, eu aprendi, eu sou super tato. Os livros, olha, eu não dei conta de acompanhar os áudios, preciso, porque eu sei a necessidade, eu sei o quanto vão ser bom quando eu sentar, preciso sentar e me cuidar. Por mais que algumas horas me ache egoísta, mas eu acho que ainda estou sendo pouco. Eu preciso ser mais ainda, mais. Hoje a minha prioridade tem que ser isso, porque eu assisti até uma pregação muito interessante sobre quando a mulher não está bem, né? A casa inteira vai mal. Sim. Uma coisa muito. Exatamente. Mas que bom que você já tem a consciência. Agora você precisa o quê? Se organizar. Porque a gente precisa se colocar, ter agenda, se organizar durante seu dia, seu mês, o que é prioridade, o que eu posso deixar para Agenda, depois. desde a minha infância eu uso agenda. Eu sou até. As pessoas falam até que eu sou fanática em agenda. Ai, que Porque, bom. assim, até o dia que eu lavo o cabelo, até o dia que eu limpo o teto, até o dia que eu lavo o banheiro, é tudo, tudo, tudo. Só que assim, eu preciso anotar o que eu faço para mim, não é para os outros. Ah, exatamente. Você priorizar o que é prioridade para você. Mais alguém? Miriam, Helena, Ana Paula, estamos no finalzinho. Alguém quer falar alguma coisa? Vai ter férias também de mídia ou não? Então, talvez antes de acabar o ano, talvez eu faça um mídia ou dois só, mas nada de ser assim, 4, 5, que não dá mais tempo. Mas às vezes dá um só, assim, entendeu? Um valor bem em conta de um, e eu vou soltar. Tô vendo ainda. Mais alguém, gente? Ana Paula, Miriam, Helena, tirar dúvida? Sueli, vai vocês começando aí, que eu acabei de entrar aqui no banheiro e já fiz algum exercício e vai rodando aí, vai rodando o disco. Já está no finalzinho, depois você assiste gravada, tá bom? Então já está acabando a aula? Você já para minha criança, ó. Olha só, Helena. Miriam, está faltando 4 minutos, Miriam. Eu fiz algumas das tarefas, não fiz, ficou algumas Eu sem achei que fazer, mas começa às 6 horas. É às 19 horas lá de São Paulo. Não, aqui não é 9 horas, não. Aqui é. 19 horas lá de São Paulo. Ah, então não dá para mim participar, Sueli. Eu pensei que era 7 horas. Ainda bem que tá gravado, né? Assiste as gravações. Não Então. consigo entrar no gravado porque o meu e-mail deu problema. 9 horas mesmo, 7 horas, gente. 19 horas, 7 horas, Miriam. Mas aqui é 6. Não dá para mim participar dos mídias, então, porque 6 horas eu estou na janta. Tem Mas isso. assim, eu fiz o exercício e vou fazendo. Sim, mas eu gostaria que você assistisse as aulas depois. Mas eu pedi para me falei com a Isabela. Ela falou que vai ter que fazer outro, o meu deu reset. Foi muita coisa que eu não apaguei e bugou. Gente, conhecimento é isso. Ai, Sueli, mas e agora? Que bom que vai fazer de novo. Porque quando eu comecei a estudar psicanálise, eu não tinha nada dessas coisas. Não tinha Instagram. Não, acho que eu já tinha já, mas eu não sabia mexer em nada. Então, a gente sai da zona de conforto e começa a correr atrás das coisas, porque vai precisar. Não, vou fazer um outro, porque o meu que eu tinha muita coisa. Eu fiz muito curso de bolo, muito. Muito. Entendi. Mas você vai conseguir. Vou Ô, conseguir. Lúcia, a minha mãe que fala isso, né? Eu sempre falo com ela assim: mãe, o brasileiro tem preguiça de ler, porque se você lê, é tudo indicando os passo a passo. Ela diz assim: ai, eu tô com medo de mexer, ai, não sei o quê. E eu que ensino ela, né? É assim, você tem que ver a alegria dela quando ela aprende. Nossa, Deus. Maravilhoso.
Eu também não sei. Sabe o que eu faço? Eu vou fuçando até. Essa palavra aí que você fala, fuçar, meu esposo fala muito. Porque eu, como sou melancólica, eu não gosto muito de fuçar. Eu gosto de ter certeza antes de eu pôr a mão. E aí eu fico ali. Aí, como eu sofri para aprender nesse tal de notebook aqui, essas gravações, esses dias eu chorava, vocês não sabiam como eu chorava, porque fiz gravação, a Helena lembra, vocês mais lembram, fazia, o trem não saía minha voz, meu Deus do céu. Então eu demorei muito, então isso é sair da zona de conforto, e aí eu sofro demais com Engraçado, isso. Sueli, que a melancólica, ela tem medo de fuçar. Só que ela não desiste. Não desisto, O eu não bonito do melancólico é não desistir. não Já, desisto. já o colérico, ele fuça, ele chega a estragar o que está feito. Mas também, ou ele consegue naquele dia, ou pode desistir, que ele não mexe outro dia, não. Exatamente. Olha, gente, não desista, porque se eu fosse desistir, eu já tinha parado. Às vezes, Ô, porque Su, minha. vamos tirar foto, que tem 2 minutos É só. verdade, tira. Cadê meu celular, meu Deus? Abre a Emília. Eu tô tomando banho. Ah, ela tá tomando banho. Será que todo mundo consegue ver a evolução da irmã Helena? Olha, Paula. eu participei de uns 15 mid. E ela com a câmera fechada. Deixa eu ver aqui. Benção mesmo. Deixa eu fazer um videozinho. Mas o de hoje você me marcou. Hoje foi um dia maravilhoso, eu não falou outro nome. Tua Helena, Kátia, tua Helena é linda. Não vai dar tempo, não. Já tirei, já, o vídeo. Eu queria sair na foto. Deus abençoe, um beijo. Deixa eu tirar outra, peraí. Ah, caiu. Oi, meninas, foi maravilhoso. Então,